Questão de número 9. Nós temos 3 itens pedidos logo de cara, né, sem nenhuma enrolação na questão, que é o seguinte. Letra A. Determine a soma de A mais B na rotação dos vetores unitários, na notação dos vetores unitários, perdão. Para um vetor A com 4 metros de vetor unitário na componente x e 3 metros de vetor unitário na componente y. Né? Esse I representa a componente x e esse J representa a componente y. E o vetor B de menos 13 metros em x e 7 metros em y. Na letra B, ele pede o módulo desse vetor, né, da soma desse vetor que vamos obter, e a orientação desse vetor, né, da soma desse vetor. Né? A orientação que esse vetor vai ter em relação ao eixo x, lembrando que a gente faz em relação ao eixo x. Então, nós temos o seguinte, a soma é simplesmente somar as componentes. Né? A componente x é somada com a componente x e a componente y é somada com a componente y. Se tivermos em 3 dimensões, aí nós vamos ter a soma de uma componente z com a z, se tiver 4 e assim sucessivamente. A gente vai ver isso quando chegar no capítulo de movimento em 2 e 3 dimensões, né? Que a gente já estende mais uma dimensão, que aí vai lidar com o movimento no espaço. Então, nós temos aí, o vetor resultante vai ser a soma dos dois vetores. E nós fazemos essa soma componente a componente. Então, nós temos a componente x do vetor A, que é 4, mais a componente x do vetor B, que é menos 13, mais a componente do vetor, a componente y do vetor A, que é 3, mais a componente y do vetor B, que é 7. Então, fazemos as operações, 4 menos 13 dá menos 9, e 3 mais 7, 10. Então, nós temos menos 9 metros em x e 10 metros em y. Então, essa é o resultado da soma dos dois vetores. Então, nós vamos ter um vetor resultante com essas duas componentes nos respectivos eixos x e y. Agora, qual é o módulo desse vetor? Né? Qual é o tamanho, a extensão desse vetor? Porque o que a gente tem aqui é o tamanho das componentes dele. Lembrando que as componentes é como se fosse, entre aspas, a sombra desse vetor projetada sobre os respectivos eixos, x e y. E aí, como a gente já sabe, né, o módulo desse vetor, né, o comprimento desse vetor é dado por essa fórmula. E aí, o que a gente pode fazer é simplesmente substituir. Nós temos ali a componente x e a componente y elevadas ao quadrado, somada e depois extraída a raiz deles. Então, nós temos a componente x ao quadrado, né, menos 9 ao quadrado, e a y 10 ao quadrado. Resolvendo as potências, fazendo a soma, extraindo a raiz, nós temos aí o tamanho em módulo desse vetor, 13,45 metros. E a orientação, né? Ou seja, o ângulo em que esse vetor faz com o nosso eixo x. A orientação vai ser o seguinte, né? Tangente de θ, né? Desse ângulo, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Por que o x não vai ser o cateto oposto, por exemplo, não é o inverso? Porque se você olhar esse vetor ele está orientado no sentido negativo de x. Então, o ângulo que ele faz com o x é no sentido negativo. E o nosso x ele é o cateto adjacente a esse ângulo. Por isso, ele é o que fica embaixo, né? Que vai ser o nosso cosseno. Então, tangente a menos 1 dos dois catetos, né? Do cosseno entre os dois catetos. Substitui os valores respectivos dele. Resolve a divisão, resolve a tangente, e nós vamos ter aí 47,98 graus negativo. Isso significa que é o ângulo desse vetor em relação ao eixo negativo de x. Mas a gente quer em relação ao quê? Ao eixo positivo. Então, como o ângulo entre esses dois eixos é 180 graus, então faz isso, subtrai isso do valor de 180. Então, o ângulo em relação ao eixo positivo de x é de 132,02 graus. Muito bem, pessoal. Até a próxima questão.